Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Muito bem, aqui diz que ele estava pregando para as multidões, em Samaria. Agora vamos lá para o versículo 26, diz assim, nós vamos ler até o versículo 40 agora. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Pouco tempo atrás ele estava pregando para multidões. Agora o anjo manda ele ir para um caminho que estava deserto. 27. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe, essa é a parte importante, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Aproxime-se e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e então perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Esses versículos são do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. E seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, é permitido, se você crê de todo o seu coração. Então ele disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Meus irmãos, o Filipe aqui que nós estamos falando, para eu dar um contexto aqui para vocês, é um dos 7 diáconos que foi escolhido pela igreja, lá em Atos 6, quando teve um problema de divisão dos alimentos, porque a igreja estava crescendo muito e os apóstolos cuidavam de tudo. Com o crescimento da igreja, os apóstolos não conseguiram fazer aquilo que eles faziam, porque agora tinha uma demanda muito maior. Então, eles em conjunto decidiram que deviam eleger 7 diáconos para os ajudar. Eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Dentre os 7 diáconos, 2 se destacaram. Foi o Estevão e também o Filipe. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, inicia-se falando que Filipe foi a Samaria. E lá em Samaria, Deus usou Filipe de forma extraordinária, porque Filipe ia pregando e também Deus, através de Filipe, ia manifestando os seus sinais, curas, maravilhas, inclusive expulsão de demônios. Então, sinais espirituais extraordinários estavam acontecendo naquela cidade e as pessoas estavam se convertendo. Lá, o avivamento foi tão grande que até os apóstolos Pedro e João desceram à cidade para acompanhar como estava indo a pregação do evangelho ali. Muito bem.
Depois desse período de um grande avivamento na cidade de Samaria, Filipe então ouve um anjo dizer a ele, um anjo do Senhor disse a Filipe, versículo 26, vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e este caminho se acha deserto. Ele acabou de sair de uma cidade onde teve um avivamento para multidões e multidões. Agora, Deus está direcionando ele para pregar num lugar onde tinha ninguém. Uma pessoa só estaria lá, era o eunuco. E aqui eu já tenho algumas coisas importantes para a gente aplicar para a nossa vida. Primeiro, Filipe não era apóstolo, Filipe não era pastor, Filipe era diácono. E às vezes a gente tem um impedimento de falar assim, eu tenho que ser consagrado a um cargo maior para que eu possa falar de Jesus. Pelo contrário, se você já tem a sua vida transformada, você já pode falar de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu preciso fazer um curso de teologia para falar de Jesus. Olha, fazer um curso de teologia é uma boa coisa, para você se preparar. Eu fiz vários, então, você quer se aprimorar, faz parte do seu crescimento. A Bíblia manda crescer na graça e no conhecimento, tudo certo. Mas isso não pode ser desculpa para você falar de Jesus. Por quê? Porque quando eu leio os evangelhos, quando as pessoas se convertiam, eu não vejo Jesus falando assim, olha, vem aqui, vamos fazer um seminário teológico, depois você vai pregar a palavra. Não, lá quando ele fala com a samaritana fala para ele, Senhor, me dá dessa água aí, para que eu não precise mais ter sede de voltar aqui, ela pensando que era água literal. Ele disse, mulher, a água que eu tenho para lhe dar, ela fará que saiam do seu interior rios que fluam de água viva, e você vai transbordar. E aquela mulher, sem saber, ela já estava tomando da água da vida. Como é que eu sei? Porque enquanto ela ainda estava falando com Jesus, ela deixa o jarro de água ali, e sai correndo para falar para Samaria, e ganha uma cidade inteira, levando aquela cidade para Jesus. Jesus não mandou ela, vai fazer um curso teológico, não, só vou te dar a água da vida, o resto você faz, você compartilha o evangelho. Em outra situação, teve um endemoniado que estava na cidade de Gadara, e tinha até vários anjos nele, que a Bíblia fala que tinha uma legião. Quando aqueles demônios são expulsos, que inclusive entram em porcos que estavam ali, aqueles porcos caem no abismo e morrem, aquele homem no final diz, Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus fala, não, volta para os seus e anuncia quão grandes coisas Deus tem feito através da sua vida. Eu não vi Jesus colocando impedimento algum. Se você já tem uma vida transformada, você já pode falar de Jesus. Segunda coisa aqui que é importante. Filipe tinha acabado de passar por Samaria e estava pregando para multidões. Só que agora Deus o manda para pregar para uma pessoa só, num lugar que estava deserto. Só ele e a pessoa. Talvez ali alguns soldados dele, não sei, a Bíblia não entra em detalhes. Mas o fato é que tinha bem menos pessoas, um lugar deserto ali para ele pregar. E isso é uma coisa importante, porque o mesmo Deus que manda você em um lugar para pregar para muita gente, é o mesmo Deus que também te coloca em situações para você compartilhar o evangelho com uma única pessoa. E aí é uma coisa importante para nós, porque às vezes a gente coloca impedimento para fazer alguma coisa, porque a gente se baseia somente em resultados. Mas na vida cristã, não é só resultado que tem que servir para que nós decidamos o que nós temos que fazer, mas de fato é saber se eu estou obedecendo ou não a Deus. Mais do que resultado, é saber se eu estou obedecendo ou não a Deus. É isso que tem que me guiar. Porque é claro, tem decisões que a gente toma por resultado. Se eu encontro uma maneira que eu vou fazer o mesmo esforço e vou alcançar mais gente, não tem nada errado com isso. Mas às vezes, Deus manda a gente fazer coisas que a gente não vai enxergar resultado nenhum, mas a gente tem que obedecer. Essa é que é a nossa decisão. A vida cristã não deve ser pautada primordialmente por resultados, mas pela obediência à palavra de Deus. Então, quando Filipe vai lá pregar para aquela pessoa, e outra, não era qualquer pessoa. Aqui tem um exemplo de algo que seria parecido com aquela imagem. Aquele eunuco era o responsável pelo tesouro da Etiópia. É como se fosse o ministro da fazenda de hoje. Ora, para uma pessoa ser responsável por toda a riqueza de um país, ser o ministro da fazenda, não é uma pessoa qualquer. Eu presumo que ele seja uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa
capaz de entender as coisas, de administrar. Mas olha que interessante, mesmo ele sendo uma pessoa capaz, inteligente, capacitado, ele não entendia a Bíblia. Ele lendo o profeta Isaías, o Filipe chega para ele e diz: você está lendo, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? É impressionante que por mais que ele seja capacitado, a palavra de Deus ele não entendia. Isso acontece hoje também. Eu me lembro, uma vez já compartilhei com vocês aqui, que eu trabalho de home office, certa vez, um dos sócios lá da empresa me disse assim: Túlio, vem aqui hoje que a gente precisa resolver um problema presencial. Eu sabia que aquele problema eu dava para resolver à distância. Eu falei: eu vou lá, eu vou pegar um trânsito, vou atravessar São Paulo, vou ficar 2 horas nesse trânsito para um problema de 15 minutos. Mas para não falar que eu não quero ir, eu vou. Eu fui, chegando lá, eram para participar 3 pessoas, uma delas não conseguiu ir, só participamos eu e ele presencialmente, a terceira pessoa participou online, em 15 minutos resolvemos. E ele me disse assim: olha, me desculpe, dava para a gente resolver à distância mesmo, fiz você vir aqui, me desculpe. Eu falei: tudo bem, por dentro, agora eu já estou aqui mesmo, né? Não tem o que fazer. Aí a gente foi almoçar. Um almoço que levaria no máximo 1 hora, 40 minutos, 1 hora, esse almoço levou cerca de 3 horas, e levou 3 horas porque aquele homem ficou fazendo perguntas da Bíblia para mim, e eu entendi, falei: Senhor, para esse tipo de coisa o Senhor pode me chamar que eu venho. É o meu caminho deserto. Encontrei com uma pessoa só e ali compartilhei o Evangelho. Essa pessoa, ela era o presidente da empresa, uma pessoa super capacitada, super inteligente, mas que não entendia a Bíblia. Está entendendo? Agora presta atenção. A depender do lugar em que Deus te coloca, e te coloca com oportunidades para você compartilhar o Evangelho, a depender da pessoa, seria uma pessoa que seria muito difícil ela vir à igreja. E às vezes pode ser uma pessoa muito capacitada mesmo, mas não estranhe se ela não entender a Bíblia, porque é o Espírito Santo que tira esse véu e a convence do pecado, da justiça e do juízo. E quem sabe, quando você se encontrar com uma pessoa nos próximos dias, talvez essa palavra seja para te deixar alerta, falar: opa, ela é super capacitada, mas quem entende da Bíblia aqui sou eu, então Deus vai me usar, eu vou ser o Filipe desse eunuco aqui. Aproxime-se e o acompanhe. Agora, o que eu acho mais interessante também, para encerrar essa questão de multidões e deserto, eu fico impressionado com Jesus, porque no seu ministério terreno, ele reservou tempo para falar com pessoas individualmente. E eu fico ainda mais impressionado pelas pessoas que eu vejo que ele escolheu conversar. Um exemplo que se me impressiona muito é a mulher samaritana de João 4. Porque Jesus estava em Jerusalém, já tinha ido no templo, tinha até falado com o mestre da lei, Nicodemos. Quando ele vai voltar para Galileia, ele passa por Samaria. E quem que ele encontra em Samaria? Uma mulher que talvez ninguém daria valor algum. Uma mulher que já tinha se divorciado 5 vezes, já tinha tido 5 maridos, mas que tinha sede de vida. E Jesus reservou uma tarde para falar com aquela mulher, e depois daquela conversa, ela se tornou uma missionária para alcançar a cidade de Samaria. Que extraordinário eu vendo o Filho de Deus se encontrando com uma mulher que talvez aos olhos da sociedade não teria valor algum, mas percebendo que para Jesus, para Deus, aquela mulher tinha valor. Então, quando Jesus nos coloca nessas situações, é porque Ele quer alcançar pessoas que para Ele têm valor, independente se é um ministro da fazenda ou se é alguém rejeitado. Se Deus te coloca com oportunidades, aproxime-se e o acompanhe. Quando Filipe então chega diante da carruagem, o Espírito Santo diz para ele: aproxime-se e acompanhe. Aqui tem algumas partes que eu entendo assim que fazem toda a diferença na hora de ministrar o Evangelho. Primeiro, quando o Filipe chegou para ele, Filipe não chegou despejando tudo. Ó, Jesus é o Salvador, você tem que se arrepender dos seus pecados, e se você quiser salvação, você tem que crer nele. Não, ele chegou fazendo perguntas.
Você está entendendo o que você está lendo? Antes ainda dele começar a ensinar, ele recebeu um convite. O eunuco falou para ele: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E o convidou para se assentar ao lado dele. Só depois que Filipe se assentou na carruagem é que ele começou a ensinar. Isso aqui tem uma coisa muito importante. Porque no nosso dia a dia, compartilhar o evangelho faz muita diferença se primeiro você adquire a confiança da pessoa. Se ela percebe que você se importa com ela, aí sim ela abre o seu coração para ti. Vou ilustrar isso aqui porque essa aqui é uma tecla importante e que eu quero fixar. Olha só como isso faz diferença. Tem um amigo meu de infância, cresceu comigo, nenhum de nós dois éramos crentes. Ele inclusive converteu antes de mim, hoje ele é pastor também. Só que ele se envolveu com drogas e ele foi jurado de morte. Por conta disso, ele ficou com tanto medo que ele se prendeu em casa. A mãe dele, desesperada, você tem ideia de quando que ele ficava ali com medo? Até para cortar o cabelo ele não saía de casa. A mãe dele pagava o cabeleireiro para cortar o cabelo dele no quarto dele. Aí a mãe dele, desesperada, chamou um pastor para começar a dar estudo bíblico para ele. E ele me contando depois, ele disse assim: deixa vir, porque eu não estou fazendo nada mesmo, só estou aqui jogando videogame o dia inteiro, deixa ele vir aí. E ele conta que nos primeiros dias a palavra entrava aqui e saía aqui. Até que um dia teve uma tempestade, aquele pastor não tinha carro, ele ia de bicicleta. E ele pensou assim: hoje ele não vem não. Mas aquele pastor colocou a capa de chuva, colocou a Bíblia debaixo da roupa, foi de bicicleta lá na casa dele, chegou lá, tirou a capa de chuva, tirou a Bíblia e deu o estudo bíblico. Ele contou para mim que quando ele viu aquele pastor chegando na casa dele, todo molhado debaixo da capa de chuva, protegido ali pela capa de chuva, enfrentando aquela chuva, para ministrar a palavra, ele falou assim: esse pastor me ama, agora sim eu vou dar atenção no que ele está falando para mim. Ele disse que foi a partir daquele dia que ele começou a entender a palavra, ele entregou a vida a Cristo e hoje é um pastor. Antes dele ouvir a palavra, aquele pastor teve que subir na carruagem dele. Ele teve: sente-se aqui do meu lado, pode me ensinar agora. Um segundo para eu bater nessa tecla. Certa vez uma família me convidou para orar para o pai, o senhor da família, que estava com câncer no cérebro. Aí diante daquela situação, eu falei assim: eu vou lá no sábado que eu vou jejuar. Olha o jejum que a gente falou na EDP. Eu falei: eu vou jejuar a semana inteira e eu vou lá para a gente orar pela cura dele. Aí isso eu fiz, eu jejuei da segunda até o sábado, até chegar lá, e eu falei para ele lá no dia. Aí eu ministrei uma palavra para ele, falei para ele: o que é mais importante, a salvação ou a tua cura? E ele, com toda, assim, eu senti do fundo da alma dele a minha salvação, meu perdão. Eu fiquei impressionado com aquela visita. E eu falei para ele, falei assim: olha, eu jejuei a semana inteira para vir aqui orar por você e te ungir. Ok, acabou lá a visita. Na outra semana a família me disse assim: olha, meu pai é muito duro, ele não gosta de crente, mas ele disse para nós que pela primeira vez na vida dele, ele considerou a possibilidade de vir a uma igreja evangélica, porque ele disse assim, olha o jeito que ele falou: porque aquele pastorzinho, é porque a minha altura não me ajuda muito, o pastor Gustavo pegou tudo, porque aquele pastorzinho jejuou a semana inteira para mim, e nunca ninguém jejuou por mim, ele só se sentiu amado. Então, isso aqui é super importante. Ao você se aproximar de alguém, ame essa pessoa. Quando você amar de fato essa pessoa e ela perceber que você a ama, ela te convidará para entrar na carruagem dela. E aí sim, tudo o que você compartilhar, ela levará em conta. Você compartilhará o evangelho e ela entenderá o evangelho de Cristo. Ame a pessoa para se aproximar dela, ganhe a confiança dela, é super importante. Quando o Filipe entra, tem uma outra coisa muito importante, porque ele diz assim: você entende o que você está lendo? Ele fala: não, se ninguém me explicar, como é que eu vou entender? E aí ele estava lendo Isaías 53, versículos 7 e 8, e então diz o texto assim, que Filipe
a partir daquela escritura, a partir daquela passagem, começou a explicar-lhe a mensagem de Jesus. Ou seja, não é que o Felipe chegou lá e ele já tinha algo mecânico e começou a despejar. Ele começou a mapear o terreno. O que você entende? Quais são as suas objeções? Começou a fazer perguntas. A partir do que ele sabia, ele começou a compartilhar o evangelho. Tem muita gente que às vezes tem um receio, a objeção interna de falar, eu não vou compartilhar o evangelho, eu não sei responder as perguntas. Olha, você não vai precisar responder tudo. O que você não souber responder, é só você buscar, que você vai encontrar. Porque, veja, meus irmãos, o cristianismo tem 2000 anos de história. É muito difícil ter alguma pergunta que nunca foi feita. Então, quando alguém fizer alguma pergunta e que você não souber, você fala, olha, realmente não sei, mas vou pesquisar. É muito provável que você encontrará. Você pode perguntar aos pastores, estamos aqui, eu também não sei tudo. Quando as pessoas, uma coisa que me faz crescer é porque me fazem pergunta que eu não sei tudo. Aí eu vou para casa, vou pesquisar, vou orar, descubro a resposta. Se conseguir, respondo e ao mesmo tempo eu aprendo. É assim que funciona. Certo? Isso não pode ser objeção para você compartilhar o evangelho. Não é despejar tudo, é saber, é fazer perguntas. E aí, o que você entende sobre Deus? O que você entende sobre Jesus? E vai compartilhando. Agora, uma coisa super importante para você compartilhar o evangelho é que você de fato tenha a sua vida transformada. É que ele perceba, eu trabalho com esse cara aí. Mas esse cara aí de fato é crente mesmo, porque o pessoal aí faz coisas erradas e ele não faz não. Eu me lembro uma vez de um colega, e a gente chamava ele de um apelido. Não vou nem falar aqui. Aí lá no meio da turma do trabalho, as pessoas faziam as coisas lá e eu ficava na minha. Aí ele percebendo aquilo, falou, tu é crente? Eu falei, sou crente. Aí ele tinha um monte de dúvidas da Bíblia. Aí a gente ficava conversando sobre isso. Eu percebendo que ele tinha uma certa sede, eu falei assim, olha, Assembleia de Deus tal, tem um curso teológico lá, foi o mesmo curso que eu fiz, você quer conhecer um pouco? Eu falei, quero. Ele foi um dia, no primeiro dia eu fui com ele, enturmei ele com a turma lá, depois ele continuou o curso, que eu já tinha feito, e ele continuou lá sozinho com as outras pessoas. Passou-se um tempo, eu me lembro que era um domingo, eu estava evangelizando na cadeira, um trabalho que a gente tinha, quando eu cheguei em casa, e era uma correria, a gente chegava em casa, tomava banho para o culto à noite, eu não sei nem como é que a gente aguentava. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me disse, olha, pessoa tal veio aqui, só que ele não falou o apelido dele, ele falou o nome. Aí eu não associei quem era. Aí eu falei, como assim pessoa tal? Ela falou, ele falou que está te convidando você para o batismo dele. Eu falei, não conheço essa pessoa. Aí ela disse assim, ele disse que ele fez um curso de teologia na Assembleia de Deus, lá onde você fez o curso também, e aí agora ele vai ser batizado. Agora eu sei quem é. Então, por que eu ganhei essa pessoa para Jesus? Só porque eu vivi o evangelho. O evangelho foi a oportunidade que eu tive com o meu comportamento para alcançar aquela outra pessoa. Eu me lembro uma segunda, para ilustrar, já estou indo para o fim. Uma professora que aceitou a Cristo também, eu me lembro que a gente estava fazendo aula para reforço para fazer o vestibular. E ela tinha dado um exercício para fazer redação. E eu usei as palavras que estavam na Almeida Revista e Corrigida. E ela não sabia aquelas palavras. E ela foi pesquisar aquelas palavras que eu usei na redação. Falou, nossa, esse português aqui não é o que a gente usa no dia a dia. E aí ela falou, olha, de fato, essas palavras existem. E você usou direitinho. Onde você aprendeu essas palavras? Eu falei, na Bíblia. Essa tradução aqui. Nessa casa foi tão interessante, porque ela falou assim para mim, você tem louvor bíblico? Lá na época não tinha YouTube, não tinha nada disso. Eu dei um CD para ela de louvor bíblico e ela me disse assim, qual a igreja que tu vai? Eu falei, tal. Ela foi, aceitou a Cristo na igreja, uma pessoa que foi ganha por Jesus só por conta do vocabulário. Para encerrar, meus irmãos, a minha mensagem hoje é simples.
tem hora que tem pessoas que Deus coloca do teu lado, que são oportunidades para você compartilhar o Evangelho. E ao invés de você compartilhar o Evangelho, o que você tem é receio. Se era que eu sei responder tudo, se eu tenho que falar, eu tinha que ser um pastor, eu tinha que ter um curso teológico. Tem nada, se tu já tem uma vida transformada, você pode compartilhar de Jesus. E se você fizer isso, você verá os frutos das suas mãos, que nem esse homem aqui foi batizado. Eu quero dizer para você, você também pode ser usado e trazer muitas pessoas para serem batizadas aqui. E Deus abençoará a sua família, você cumprirá a ordem de Jesus, você receberá muitas recompensas no tribunal de Cristo, você será abençoado por compartilhar o Evangelho, a vitória chegará para você pelo teu trabalho na obra de Deus. Então a minha palavra hoje é simples, é Atos 8:29, e o Espírito Santo disse para o Filipe: aproxime-se e acompanhe. Se você tiver a oportunidade de compartilhar o Evangelho, ouça o Espírito falando: aproxime-se e acompanhe. Um último encerro. Como a gente está no ano da oração, toda vez que a gente acorda, a gente tem os nossos pedidos, né? Senhor, estou cheio de problema lá na empresa, resolve a reunião tal, resolve o cliente tal, dá sabedoria para o funcionário tal. Senhor, tem tantas coisas para fazer hoje, me ajuda nisso. Um pedido, coloca nos seus pedidos de oração também, dizendo assim: Senhor, se o Senhor quiser me usar hoje, me dê oportunidades para compartilhar o teu Evangelho, e que eu esteja alerta para compartilhá-lo quando essa oportunidade aparecer. Eis-me aqui, Senhor. Ore isso também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.